Deus saiu, né? A gente está começando agora, esse é o nosso primeiro podcast, né? Vamos ter muitas coisas ainda para melhorar, né? Mas a ideia é assim, é que a gente tente, dentro do possível, né? Sempre, não só hoje, mas nas outras oportunidades que nós teremos também, de falar depois no final de uma forma simples, né? Para que as pessoas que vão nos acompanhar possam absorver, nem que seja um pouquinho só, mas que possam levar isso para o seu dia a dia, né? Mesmo uma pessoa só, pegando uma informaçãozinha que vai sair aqui do Lucas, da Sálvia, né? E levando isso para o seu dia a dia, a gente já vai estar gerando uma transformação na vida de uma pessoa. Mesmo que seja uma pessoa só, já vai ter valido a pena aqui o nosso esforço, né? Um bate-papo aqui já vai ser super válido, né? Está levando transformação para as pessoas. E, realmente, para quem não me conhece, eu me chamo Bruno, sou o idealizador do Dieta do Chefe. Nós já temos 10 anos de atuação no segmento de alimentação saudável aqui em Manaus, né? Em termos de formação, assim, eu sou engenheiro, na realidade, minha formação inicial é de engenharia, e depois trabalhei 10 anos na indústria, tudo, e eu comecei esse projeto do Dieta do Chefe, né, para quem não nos conhece ainda, justamente por um desafio pessoal. Lá atrás eu tive um problema de sobrepeso, problema de saúde, tudo, e com o meu desafio, né, com a minha jornada, a minha história de vida, através da minha história de vida, eu tive ali uma transformação e fiquei tão motivado, né, tão feliz com a transformação que aconteceu na minha vida, que a partir dali eu comecei esse projeto, né? E estou aí até hoje já 10 anos de segmento, inclusive já comecei a cursar até nutrição agora também. Legal. Isso. Mas a minha bagagem, se eu puder contribuir um pouquinho aqui, né, com os convidados que vão estar presentes aqui, e eu acredito que é mais no segmento, na parte culinária, né? Depois de 10 anos dá para a gente aprender um pouquinho, dentro desse segmento saudável, não é igual à culinária tradicional, tem alguns macetes específicos, tudo aquilo que eu puder contribuir aqui também, que eu puder falar e tudo, né? Puder somar de alguma forma, eu vou tentar trazer um pouquinho de contribuição. Aí eu vou deixar um espacinho para o Lucas aqui se apresentar também, Lucas. Gratidão a todos que estão nos acompanhando. Eu me chamo Lucas Emanuel, sou personal trainer e atuo há mais de 5 anos nessa área. Sou especialista em fisiologia do exercício e biomecânica do movimento. Já pratico atividade física há mais de 8 anos e espero com esse bate-papo estar levando muitas dicas, informações para melhorar a saúde e a qualidade de vida de vocês, assim com a nossa convidada nutricionista, né? E o Bruno. Espero que vocês gostem, nos acompanhem, curta, comentem e compartilhem. Show de bola, Salvinha. Fique à vontade para se apresentar. Olha, primeiramente eu quero agradecer o convite de já estar iniciando, esse é o primeiro programa, né? Isso. E que bom fazer parte, me sinto honrada, muito obrigada. E assim, vou falar um pouquinho de mim, eu sou formada há mais de 20 anos, sou nutricionista clínica funcional, especialista em fitoterapia clínica e esportiva, em autismo, TDAH, síndrome de Down, modulação intestinal. E agora estou fazendo mais uma especialização que é em oncologia, que também tem tudo a ver com esse universo atual que nós estamos vivendo, né? Então, vai ser um prazer poder contribuir de alguma forma com o meu conhecimento hoje com vocês. Show de bola, Salve. Eu queria só fazer um breve complemento aqui, um breve comentário, né? Ponto assim, primeiro, né? Eu tenho uma admiração gigante aqui, tanto pelo Lucas quanto pela Salve, né? Obrigada. Pelos profissionais que eles são, porque são pessoas extremamente técnicas, né? Mas, além disso, principalmente pelo comportamento e caráter de ambos, né? Eu tenho uma admiração pessoal pelos dois, eu já comentei isso com a Salve também, com o Lucas, né? Então, eu me sinto bastante lisonjeado de estar iniciando aqui essa primeira oportunidade na presença de vocês. Muito obrigada, Bruno. Tá Gratidão. bom, então, assim, primeira coisa que eu vou começar agora, vou comentar o tema que nós trouxemos agora para esse primeiro bate-papo, que é nada mais, nada menos que emagrecimento saudável. E o tema é o seguinte: emagrecimento saudável após os 40 anos, tá? E aí, dentro desse tema, eu elenquei aqui alguns tópicos, né, para a gente comentar. Vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades, alimentação, hormônios, né, metabolismo, a questão de descanso, sono, hidratação e suplementação. Tudo bem, gente? Vamos lá, para a primeira pergunta, que eu acredito, pelo que a gente conversa assim, no dia a dia, talvez seja uma das mais
comentadas, né? A pergunta é: emagrecer após os 40, como muitos comentam, né? De fato, é mais difícil? Isso é mito ou é verdade, Salvinha? É mais difícil, mas tudo depende da determinação desse paciente. Porque ninguém consegue emagrecer sem se mexer, né? E quando eu falo sem se mexer, é que tem paciente que senta no consultório, ele não sabe cozinhar, ele não quer aprender. Então, como é que ele vai conseguir seguir um plano alimentar? Né? Por isso que vocês da dieta do chefe nos salvam, porque ele vai ali, tudo que é para ele comer já está indo ali todo dia, de manhã, de tarde, de noite, isso facilita muito. É mais prático. Né? Mas é mais difícil também, porque normalmente esse paciente, ele come mal, ele dorme mal e ele é sedentário. Então, é muito mais fácil você emagrecer quando você é mais jovem. E outro erro que a gente vê muito nesse processo de emagrecimento é aquele paciente que ele, por conta própria, ele resolveu emagrecer e ele começa a fazer jejum e ele começa a perder músculo. E ele acha que ele emagreceu, mas ele ficou mais flácido. E o professor vai estar aqui também para estar reforçando isso. Então, é meio que desesperador. Eu recebo paciente que perdeu 6 quilos de músculo. Ele veio comigo, ficou super bem, desapareceu, ele engordou e foi emagrecer por conta própria. E ele perdeu simplesmente de 3 a 6 quilos de músculo. Então, é desesperador isso. Ele fica realmente muito flácido, fica esquecido, enfadigado, tudo que a perda de massa muscular ocasiona. E a gente não pode esquecer também, que é importante ser dito aqui, perda de massa muscular cognitivo, perde raciocínio. Lucas, assim, aproveitando o gancho, complementando nessa pergunta, assim, nos teus clientes, nas pessoas que você acompanha, que tem mais de 40 anos, você observa, assim, diferença? Naturalmente que tem diferença, né? Mas eu digo assim, que realmente seja algo que você acha que tem que ter uma atenção especial ou um método especial, ou realmente é dedicação e tudo? Sim, como a Sávia acabou de nos dizer, infelizmente muitas pessoas acabam fazendo dieta por conta própria, né? E acabam que fazem um jejum que não é o mais ideal. Por quê? Porque acaba que essa pessoa não faz exercício físico muitas das vezes porque é sedentária, acaba perdendo a massa muscular, né? E com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente entra num processo natural chamado de sarcopenia, que é um processo de deterioração natural do nosso corpo, tanto ósseo, tanto muscular. E aí, quando a gente perde essa massa muscular, que é muito importante, só que a gente só vai ver a importância com o passar dos anos, a gente fica mais lento, tem dificuldades, porque o metabolismo também vai desacelerando um pouco, né? Que já entra outros fatores, como os fatores hormonais também, né? Entre outros que a gente vai discutir aqui. Mais especificamente falando desse ponto, né, a massa muscular é importantíssima, né? E ela vai contribuir muito para o nosso metabolismo. Perfeito. Bruno, Oba. só para dar um ganchinho, que a gente está falando sobre algo que eu amo falar, que é a massa muscular, e amo atividade física. Desde pequena eu sempre fui muito estimulada em casa, eu e meus irmãos, tanto é que eu tenho 2 educadores físicos na família. E assim, o idoso, quando ele mais é para estar dentro da academia, ele está afastado. É quando mais ele precisa estar se exercitando, pegando peso. Não precisa ser muito, mas precisa ser diário, né? E vocês, educadores, agora mudou, né? Mas profissional de educação física, vocês têm um papel primordial nesse processo. E eu, no consultório, eu tenho um link muito grande com o personal. Por quê? Porque é lá que eles dizem se eles comem, se eles não comem, eles estão enfadigados, e aí vocês já ficam sabendo que eles tiraram o carboidrato. E carboidrato, minha gente, é necessário para a construção muscular. Tá? Perfeitamente. Bom, aproveitando esse gancho aqui agora, vamos entrar na parte de alimentação. Vamos lá, alimentação após os 40. Eu devo mudar ou priorizar algo no meu padrão alimentar em função dessa idade específica? A pergunta é a seguinte, eu simplesmente tenho que manter, a pergunta é, se eu posso simplesmente manter
alimentação equilibrada, saudável, balanceada, tudo, ou depois dos 40 eu tenho que manter a alimentação mais algo, em função dessa idade? Não, olha só. Conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos catabolizando mais aceleradamente. Ele falou de sarcopenia. Sarcopenia é normalmente aquela pessoa ali que está acamada e ficou muito... Por exemplo, Covid. Muita gente saiu da cama, do leito, de cadeira de roda, porque tem uma aceleração absurda de perda muscular. Mas quando a gente está falando de catabolização, ou seja, uma perda muscular que vai acontecendo principalmente em nós mulheres depois dos 36, 38 anos de idade, né? E isso vai acontecendo aceleradamente. Então, o que a gente deve mudar? Priorizar, a primeira coisa, a atividade física, porque estimula crescimento muscular. Mas não somente isso. Aumentar proteína. Não retirar o carboidrato, mas escolher melhor esse carboidrato. E a gente conversa muito sobre isso quando a gente está elaborando lá as condutas dietoterápicas, né, Bruno? Na dieta do chefe. Então, qual é o carboidrato que eu devo acrescentar? Carboidrato de baixo índice glicêmico. Mas não retirar o carboidrato, ele não é um vilão. Ele é um aliado quando ele é bem escolhido. Claro e evidente, Bruno, que as suplementações são indispensáveis. Ninguém consegue consumir tudo que o corpo está precisando, ser nutrido. A gente escolhe melhor esses alimentos, mas a gente corrige com as suplementações. Perfeitamente. Você quer comentar alguma coisa, Lucas? Dentro dessa parte alimentar, tranquilo? Só fazer um comentário, Salve. Inclusive, na prática, né? É o que eu observo. Os clientes que nos procuram após os 40 anos, né, sejam homens ou mulheres, né, normalmente já vêm com já apresentam algum problema de saúde. Total. Gastrite, o gastrite ou fígado gorduroso, né, já estão pré-diabéticos, né, então é muito comum. Não é eventual, não. É muito comum. É constante, né? É constante. É constante. Após os 40 anos, eu diria para você, sem exagero, que eu acredito que talvez 70% já tragam alguma coisa nesse sentido. Você tocou num ponto muito importante. A esteatose hepática, que é gordura no fígado, ela é extremamente negligenciada. E eu falo no consultório que é como se você dormisse de porta aberta. A partir dali, as doenças começam a aparecer, outras doenças, porque você já tá com o teu fígado lesionado. Sim. E é negligenciado, e quando eu falo negligenciado, eu estou falando no consultório. É aquele médico que diz para o paciente, não, você está só com uma gordura no fígado, mas corrige a alimentação. Ele não externa ao paciente o que realmente deve ser dito, que é um grande problema e que, a partir dali, o corpo não está mais detoxificando direito. Se eu não estou detoxificando direito, é como se você não estivesse limpando a tua casa. E isso aqui, ó, o corpo é o templo da alma. É tudo. Daqui a pouco a pessoa já está com depressão, ela não está dormindo direito, né? Então, são várias condições que de uma simples esteatose hepática, que para mim não é nada simples, tá? E é negligenciada. Né? Como também outra questão que é negligenciada é a insulina. Deixa para corrigir, ou seja, aquele paciente já é pré-diabético há 3 anos, isso é rotineiro no consultório. E quando traz o exame, eu me assusto, porque assim, poderia ter corrigido ali. Aí sabe o que o médico diz? Olha, tem que fazer uma caminhada. Tem que melhorar a alimentação, mas ele não externa o que realmente deve ser dito. Meu amigo, ó, corre para academia, procura uma nutricionista, que você ainda consegue fugir da diabetes. Né? Então, são pré-diagnósticos que já deveriam ser batido o martelo, ter dito, ó, não é desse jeito, não é em casa que você vai resolver. Eu não sei fazer as unhas. Se eu inventar de pegar um alicate, uma cutícula, eu vou me machucar todo. Então, a gente não sabe fazer. O Google é assustador. Essa semana, eu dei uma entrevista em um canal local, um programa, e queriam
que eu falasse bem do Shark. Foi esse o objetivo. Falei, desculpa, mas eu não consigo falar bem do Shark. Mas nada, me deu um estalo, eu fui procurar no Google. Aí estava lá o Shark, que nós temos um hábito maravilhoso de consumir na região norte e nordeste, é cultural, né? E diz assim, antioxidante. Eu queria rir. Então, gente, toma cuidado com o Google, ok? Procura um profissional que ele vai te orientar da melhor forma possível e corretamente, né? Lucas, aproveitando aqui o gancho da Sálvia, né? Perguntar para você, assim, a partir da tua experiência prática com os clientes que você tem, né? Até como eu comentei aqui há pouco, né? Você me cobra bastante, assim, no dia a dia sobre a minha alimentação. De vez em quando eu dou aquela deslizadinha, tudo. Para a gente ter uma noção a partir da tua experiência prática, eu acho que vai dar para a gente ter uma visão do desafio que o profissional de educação física tem hoje, né? Só é uma amostra pequena, tudo bem, mas dá para a gente ter uma noção, uma referência. Dos clientes que você tem, que você acompanha hoje, o que você acha? Assim, a grande maioria já chega já encaminhadas em relação a esses hábitos alimentares, já tem uma rotina saudável, ou não? Você acredita que a grande minoria não tem uma rotina saudável? Quando as pessoas começam com você, você tem esse desafio de ajudá-las também a iniciar um estilo de vida mais saudável? Como é que você enxerga isso hoje? Bom, Bruno, nesse quesito varia muito, né? Os meus clientes, e no passar de todos esses tempos de carreira, eu percebi que varia muito, né? Tanto do mais novo, tanto do mais velho. E normalmente os que já seguem dieta são os que já têm alguma patologia, né? Como a nossa nutricionista disse agora há pouco, muitos deles já vêm com uma resistência à insulina, uma diabetes ou uma pré-diabetes, uma esteatose, uma cirrose, uma gordura no fígado, ou até alguma insuficiência cardíaca ou arritmia, ou algo do tipo. E acaba sendo um desafio para mim também entrar, né, na parte psicológica, né, que já entra aí a parte emocional, de estar motivando e instigando ao meu aluno a estar procurando um nutricionista e mostrar qual o papel da nutrição, né? Porque um necessita do outro, né? O exercício e a parte nutricional andam juntos, né? Não é separado, um precisa do outro, assim como a parte do sono também. Um vai equilibrar o que falta no outro. E às vezes, né, as pessoas não vão pelo amor, elas vão pela dor, né? Espera para adoecer, para eu vejo a minha jornada foi pela dor. Ou eu procurava realmente mudar meu estilo de vida ou eu morria. Tive que correr atrás mesmo. Uhum. Inclusive, às vezes, eu observo, né, a forma como o especialista às vezes trata cada situação, né? Mas tem situação em que, digamos assim, dá até para você ir ajustando e corrigindo aos poucos, mas tem situações que às vezes a pessoa já está numa situação de saúde tão grave que não dá mais para conduzir daquela forma leve e tal. Não, vamos ser flexíveis aqui. Tem jogar cada situação, real, né? É uma situação e exige uma atitude às vezes mais radical, como você comentou agora, né? A próxima pergunta é sobre a questão hormonal. Eu tenho inclusive notado, eu acompanho bastante também isso, e é algo que tem sido assim um tema bastante abordado. E eu acredito que ainda vai ser muito abordado esse tema referente à questão hormonal. A pergunta é a seguinte: desequilíbrio hormonal após os 40 anos, né? Interfere ou não interfere no processo de emagrecimento? Aí, desculpa, só complementando essa pergunta, sabe, se você me permitir, eu queria, se possível, que você comentasse também se tem diferença de homem para mulher. Total. Primeiro porque a gente começou falando sobre massa muscular, né? Quanto mais massa muscular, mais esse corpo vai armazenar gordura, né? Só que, olha só, massa muscular depende também que você durma cedo. Porque produção de GH e testosterona é produzida no sono zen. Então, se tu vai dormir meia-noite, meu amor, já não dá, né? E aí, você quebra todo o ciclo circadiano e sabe o que acontece? Você também desregula a parte hormonal. Testosterona é hormônio, GH é hormônio. Né? E aí, ó, nessa não produção adequada ou não produção, você acumula gordura. Como é que você vai emagrecer? E ainda por cima você não se exercita. No consultório é regra.
eu faço essa escolha, entre pagar nutricionista e se exercitar, eu digo para você, vai se exercitar. Além, de dar saúde mental, né? Total, Bruno. Um depende do outro. Dá tudo certinho, mas aí vejo uma... Aí eu começo a ver pálpebra muito inchada. Um mondrongo aqui atrás. Escurecido o pescoço. Opa, já tem algumas coisas acontecendo. Na hora que eu vou fazer a avaliação, eu também olho todos os sinais e sintomas, que eu tô falando, para não falar tecnicamente, para não ficar... As pessoas não vão entender o que a gente está falando. Okay. Né? Então, entender esse processo e a clínica é soberana. Botei o olho no paciente, pela minha experiência, eu já digo, nossa, essa insulina está alta. Né? Já começa. E se a mulher tá numa pré-menopausa e nem sabe? Então, ainda muitas das vezes, não diagnosticada. Só vou te fazer uma pergunta, é uma curiosidade, na verdade. Uhum. Tá? Tem um gráfico que está sendo bastante comentado, agora recente, sobre a questão do nível de testosterona nas pessoas que têm, de alguns anos para cá, talvez de uma década para cá, tem decaído, vamos colocar assim, né? E aí a primeira pergunta que fazem com frequência é a seguinte: se essa queda de testosterona está influenciando no peso atual, né? E algo nesse sentido, na própria saúde e tudo mais, né? Todos os aspectos de saúde, vamos colocar assim, né? Se essa queda de testosterona está influenciando nesse conjunto. Ou se é o conjunto que está influenciando na queda de testosterona, se é o contrário. Olha, você já viu alguma coisa comentando sobre isso? Já, Bruno. Nós temos alguns percussores de testosterona. Então, uma carência de piridoxina, que é uma vitamina do complexo B. Uma carência de zinco, magnésio. Já estou dando aqui um caminho. Você já começa a ter uma dificuldade dessa transformação. Quando a gente vai para um hábito alimentar, hábito de vida, que você dorme tarde e acorda cedo, né? Aí a gente vai, mas eu acordo muito cansada, eu não consigo treinar. Porque também quando eu saio do trabalho, eu já saio muito tarde. Então, quer dizer, fora testo, também tem um problema de mitocondrial, que é o que gera energia, o que nos dá disposição. Entendeu? Então, sim, Bruno, a gente observa isso. E uma baixa de testo, acúmulo de gordura. Acúmulo de gordura, baixo libido, tristeza, melancolia. Perfeito. Pegando Vou fazer... gostinho, Claro, pode falar. Pegando o gostinho dessa parte hormonal, para deixar bem claro aqui, como a Sálvia acabou de dizer, tá? A parte hormonal é vida, vida, saúde, entre outras palavras, falando um português bem claro aqui para a gente entender, tá? Então, para vocês entenderem o quanto é importante a parte do sono, como ela falou, tá? Porque o nosso corpo não foi feito para ficar acordado 24 horas, certo? A gente tem que descansar, tem que ter um sono reparador, né? E se a gente não dormir bem, realmente cai a nossa libido, cai a nossa testosterona, né? No caso dos homens, cai a nossa progesterona, né? No caso das mulheres, né? E esses hormônios são fundamentais para o ganho de massa muscular, tanto para o sexo feminino, tanto para o sexo masculino, né? Então, o exercício e a parte nutricional são fundamentais, porque ainda que você tenha uma rotina muito desgastante, muito pesada, se você tiver uma alimentação mais adequada possível e uma rotina de treinos diários, você vai amenizar essa queda. Esse impacto. E retardar todo esse processo. Então, gente, isso é fundamental e muito importante. E outro detalhe, principalmente para os homens, porque as mulheres normalmente se cuidam mais do que os homens, né? Os homens acabam que não vão no hospital e aí já entra uma parte psicológica, muito por preconceito. Total. Né? E acaba que ele tem um problema, né? Por exemplo, como a Sálvia acabou de dizer, às vezes a pessoa dorme e acorda cansada. Isso não é normal, isso é um sinal. O corpo ele tem vários sinalizadores, então isso é um efeito colateral, né? Por falta de alguma coisa, ou é exercício, ou é alimentação, ou é a parte psicológica, ou é tudo junto.
que é o mais comum. Né? É tudo junto. É isso aí. E outra coisa que é importante, não se automediquem, né? Não se automediquem. Tá tendo esses sintomas? Procura um médico, né? Isso é importante. Eu recebo muito paciente que está tomando hormônio no consultório, aleatoriamente. Mulheres que não têm, por exemplo, síndrome do ovário policístico, mas estão com cabelo, né? Com pelo aqui embaixo. Então, quer dizer, por quê? Porque está fazendo por conta própria. Né? E aí, em contrapartida, eu não sei o que acontece nos consultórios, não sei se é medo de prescrição, não sei o que é. Às vezes já está abaixo aquela testo, mas o paciente sai de lá sem nada. E aí ele, por conta própria, e aí vai piorando, vai virando uma bola de neve, e você vai ocasionar outros problemas, principalmente no fígado. Perfeito, Salve. Só complementando, a gente conversando aqui agora, me ocorreu também, um desses conteúdos que eu estava estudando, né? Um outro ponto de vista também que eu vi foi o seguinte, que, em princípio, o que os médicos especialistas defendem é o seguinte, os que têm trabalhado nesse caminho, né, de fazer o ajuste hormonal, de que tem esse decaimento da questão de testosterona, de hormônio e tudo, né? E que quando você faz esse tratamento, reforçando, né, que não é para a pessoa fazer por conta própria, né? Porque essa palavrinha, esse tema está em evidência. E aí a pessoa pode se estimular ali a fazer sozinha, né? E na verdade tem que ter alguém acompanhando, Sim. Porque é algo seríssimo isso. Então, o que o médico especialista comentou é o seguinte, é que esse tratamento hormonal, ele não é necessariamente para levar, digamos assim, para elevar o padrão hormonal, mas do ponto de vista dele, na verdade, esse tratamento hormonal, quando necessário, na verdade é para ajustar, para trazer para o nível ideal. Né? Equilibrar, né? Porque quando se fala nesse tema, o que eu vejo com muita frequência é que as pessoas estão com o entendimento de que você vai pegar aquele padrão hormonal, né? E você vai levar dali para cima. Não. Né? Mas o que eu tenho entendido, é isso que eu ia perguntar para você agora, que é a minha dúvida, né? É se, na verdade, o ponto de vista correto é esse. É você, na verdade... Equilibrar. É você trazer para o nível ideal. Sim. Então, essa é a abordagem Com certeza. Correta. Com certeza. Né? E aí, eu quero melhorar a minha massa muscular, eu quero tonificar mais. E aí fica a critério do teu endócrino e vai na fé. Né? Mas só de você melhorar, regular, equilibrar a parte hormonal, nossa, melhora teu bom humor, te dá qualidade de vida. É impressionante como o paciente retoma com brilho nos olhos. Quer dizer, muda completamente. Melhorou libido, melhorou tudo. E melhorou cognição. O que é a cognição? Aprendizado. Vai fixar melhor o conhecimento, o que você está aprendendo, você vai esquecer menos e por aí vai. Ótimo. No caso, então, para quem está acompanhando que pode ter essa dúvida, eu acredito que vai se sentir estimulado a pesquisar mais sobre isso e tudo, né? Isso aí é algo que abre, digamos assim, um leque de opções. Total. Né? Porque as pessoas vão perguntar naturalmente, é questão de chip, questão de medicamento, ou se vai ser, como é que vai ser feito isso, né? De fato, na prática, né? Então, o ideal é que o especialista, a pessoa que vai fazer o acompanhamento, defina realmente qual é o caminho mais adequado para cada caso. Né? Sim, às vezes um fitoterápico já soluciona. Natural, né? Nossa, eu tenho paciente que diz assim, doutora, não dá para colocar no creme dental, no sabonete, né? De tanto um fitoterápico como assim, já mudou a vida da pessoa, é impressionante. E claro, né? Alimentação, atividade física, minha gente. Isso. Vamos se exercitar. Vamos se mexer. Pegando o gancho agora do que você acabou de falar, vou te pedir aqui permissão para pedir aqui um comentário do Lucas, né? Sobre essa parte de exercício, para quem, pro pós-40, né? Do teu ponto de vista, assim, Lucas, tua visão prática para o pessoal pós-40, né? O que influencia mais? Se é que existe diferença? Musculação ou cardio? Mas em que sentido? Para a perda de gordura corporal.
vamos lá, para perda de gordura corporal. Isso é um mito muito antigo, né? Até polêmico muitas das vezes. Porque tem muita gente na internet que pensa que sabe alguma coisa, né? Na verdade, não sabe, né? A ciência mesmo vive mudando e se atualizando. Mas para emagrecimento, o que mais funciona para perda de gordura é fazer força, ou seja, a musculação. E isso não significa que a atividade aeróbica você tem que deixar de mão. Muito pelo contrário, porque a atividade aeróbica traz diversos benefícios para a nossa saúde cardiovascular, né? Ou seja, para o nosso coração, que também é um músculo. Tá? A musculação também, mas muito mais especificamente os exercícios aeróbicos, como esteira, bicicleta, elíptico, dança, entre outras atividades. O importante é você se movimentar, né? Mas especificamente para esse assunto é a musculação. Por quê? Porque a musculação trabalha tanto o coração, tanto os nossos músculos esqueléticos, né? E traz outros benefícios, como por exemplo o benefício metabólico, que a Sálvia já disse várias vezes aqui, né? Que é muito importante, né? E com o ganho de massa muscular, né, você acaba que melhora esse metabolismo. Esse acelerado metabolismo nada mais é do que melhorar, né? Aumentar a taxa metabólica, né? Isso, aumentar a taxa metabólica, trazer ele para um bom funcionamento, né? Porque o metabolismo, gente, nada mais é do que uma soma de processos que ocorrem no nosso organismo. Em algumas pessoas está funcionando de forma mais saudável e outras não. E aí vem o profissional nutricional e o profissional na área do exercício para justamente tentar equilibrar. E também na parte médica, para tentar equilibrar tudo isso, porque a gente pega o organismo de vocês, faz uma leitura, interpreta através de uma avaliação e com exercício e com a parte nutricional, a gente gera estímulos para ele voltar a ter mais saúde, a mais qualidade de vida, mais longevidade. Perfeito, Lucas. Inclusive, se você me permite fazer aqui um complemento, claro. É uma visão prática minha, né? Não sei se está correto. Mas, inclusive, a sensação que nós temos quando o treino, inclusive, porque não é só treinar, mas é treinar puxado, treinar bem, né? Intenso. Sair desmaiando na cadeira. Isso eu acredito que é fundamental, porque, colocando aqui agora a minha visão prática, né? Minha experiência pessoal, que quando você realmente está num ritmo de treino intenso, você sente realmente que o corpo ali está naquele processo de queimar gordura e de pedir cada vez mais alimentos, inclusive, né? Por isso que eu acredito, na internet você vê bastante essa questão de às vezes um determinado grupo defende uma ideia em relação a uma estratégia alimentar e o outro defende outra, né? Mas o que é muito comum, que você percebe claramente, é que quem faz exercícios, principalmente musculação, tem muito nítido esse entendimento de que o alimento, inclusive uma quantidade substancial de comida, saudável, balanceada, tudo, é essencial, porque não tem como você aguentar o treino sem comer bem. Você não aguenta o treino, você vai treinar e apaga lá. E nem a restrição aguenta por muito tempo, o teu corpo não aguenta. Que eu estou acostumada a fazer jejum, mas vai treinar em alta densidade. Então, o que eu tenho percebido com bastante frequência, né? Eu não vou generalizar, eu estou, na realidade, colocando aqui somente a minha opinião, mas é que com mais eu tenho percebido isso, que as pessoas que têm uma aderência maior, uma alimentação de baixo carboidrato, todos são normalmente pessoas que não fazem exercícios com intensidade. Total. Com intensidade, viu? Estou falando. Que a intensidade realmente que é a intensidade que eu enxergo na musculação. Que é um negócio que se você realmente fizer com aplicação ali, você sai esvaziado da academia. Você sai ali realmente, o corpo pedindo comida. E aí que, inclusive, eu até comento com o Lucas, né? Eu falo que é aí que você vai fazer o processo funcionar direito. Porque, veja bem, o corpo está pedindo comida. Comida, eu preciso de comida agora. Então, se naquele momento você colocar comida errada para dentro... Já foi. Aí é o momento que você perdeu um treino, beleza, né? Eu preciso de carboidrato? Legal. Qual? Mas eu vou colocar um carboidrato saudável. Né? Uma batata doce, uma macaxeira, um cará, um negócio assim, um arroz integral. Ou seja, a gente vai tentar forçar, dentro do possível, né? Digamos assim, vamos tentar priorizar, eu acho que é a palavra mais correta, aqueles mais saudáveis, né? Porque, na prática, acontece que nem sempre aquelas pessoas que talvez não tenham o resultado que queiram, né? Eu acho que é justamente nesse momento que ela puxa ali na academia e aí, na hora do vamos ver, que é o momento que determina se ela vai ter resultado ou não, ela não consegue priorizar os alimentos certos. E sabe o que acontece? Cobra o personal. E sabe o que acontece?
cobra nutricionista. Não tá fica seguindo a fica dieta, patinando, né? não tá nem dando qualidade, nem tampouco ela tem noção de quanto que ela está comendo, quanto ela está comendo de carboidrato, quanto que ela está comendo. Entendeu? Em Salve e não dá certo. Tem até aquela expressão que o pessoal utiliza, né? Que a pessoa treina para comer. Né? Fica enxugando gelo. Tipo assim, treina, aí na hora do vamos ver, que é a hora que ela tem que escolher o alimento, certo? Né? Aí desliza. Claro que cada situação, cada pessoa é uma pessoa, né? A gente não pode analisar. Tem pessoas que conseguem administrar de forma planejada, aproveitando até o gancho agora. Uma pergunta que eu acredito que faz parte, digamos assim, talvez seja uma das principais perguntas aqui para eu fazer hoje, né? Quem está, principalmente no pós-40, né, que tem que ter atenção maior com saúde, com exercício, com tudo, essa questão de dia do lixo. Tem ou não tem isso aí? Dá para ter um dia do lixo e ter resultado? Tá bom, eu vou te responder no decorrer de mais de 20 anos. Desculpa até utilizar essa expressão dia do lixo. Não, porque eu acho bem. Que as pessoas conhecem. É popular, mais, sim, popular, né? É ótimo falar sobre isso. Eu tenho mais de 20 anos, né, de profissão. Então, eu já tive paciente que na sexta-feira estava um peso e na segunda-feira estava 5 quilos mais pesado. 5! Não é ele, era ela. Né? Ou então, 2 quilos. Ou seja, o resultado que nós tivemos durante a semana, nós perdemos no final de semana. E vamos lá, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Eu estou falando de 7 dias. Aí, ó, segunda, terça, quarta. Quando é que começa o final de semana dela? É quinta ou é sexta? Se for... Quinta-feira. Entendeu? Aí ela já começa a comer mal na quinta. Na quinta. Quinta, sexta, sábado, domingo. Ou seja, 4 dias comendo mal e 3 dias comendo bem mocinha. Né? Ou então, 4 dias comendo legal. Mas a gente não pode esquecer que são 7 dias na semana. 7 dias na semana, eu estou dizendo que segue uma coisa, você comer o que você está afim hoje. Daqui a 2 horas. Mas o resto do dia eu comi legal. Outra coisa é eu deixar para comer mal o final de semana, porque é o meu dia do lixo. A tua suplementação, que é cara pra caramba, foi pro lixo. O dinheiro que você pagou do personal também foi pro lixo naquela semana. E a tua expectativa, que é o pior de tudo, é a frustração, também foi pro lixo. Então, a pergunta, Salvinha, desculpa te interromper. Como é que a pessoa que, por exemplo, quer, claro, que eu acredito que talvez o que a maioria das pessoas buscam, né? Você ter ali uma rotina saudável, se alimentar bem, fazer exercício, tudo, mas não abrir mão de um momento ali ou outro dentro da semana para você comer uma coisinha diferente. É necessário. Como é que a gente planeja isso da melhor forma? É necessário. Na minha conduta, tá? Cada profissional tem uma conduta. Na minha conduta, eu não boto nada do que não é para estar. E o que eu digo? Você está muito afim de comer? É chocolate, por exemplo. Pega um chocolate de qualidade, um chocolate 70%, 80%, um chocolate que não tem açúcar, ok? E come, mas não come a barra toda. Né? Então, isso é importante para quem está nesse processo de emagrecimento. A pizza, que nós temos o hábito de comer. Ninguém é italiano, mas está no Brasil, mas todo mundo ama pizza. Ok, come, mas vai comer o quê? Tu vai pro rodízio? Não vai pro rodízio. Ou então come um pouquinho antes. Os amigos vão se reunir no rodízio. Ok, mas não ultrapassa 2 fatias. Ou tenta a tua fatia ser menor. Ou seja, moderar. Então, são estratégias que você vai tomando ali de condutas mesmo, de hábitos. Aí, Bruno, eu achei legal, você um dia me mandou mensagem e falou, Salvinha, eu adorei esse teu vídeo. Você tem ele, manda para mim, que eu estava falando de mim. E naquele vídeo que você publicou recente agora. Naquele vídeo, eu disse assim, esse corpo foi construído para armazenar. Não foi isso que eu disse? Sim. Então... Eu achei interessante, sabe, porque você está expondo naquele vídeo... A minha realidade. A sua realidade, isso. Inclusive como nutricionista. Sim. Também. Então, uma pessoa como qualquer outra, né? Total. Que é o desafio diário de você estar controlando alimentação, exercício, e até tudo pior, não para, é algo porque contínuo. todo mundo me cobra isso.
Não que eu pegue pilha de ninguém, mas, tipo, já aconteceu de eu estar pegando um brigadeiro e vir um paciente do além dizer, peguei. Peguei e eu me assustar, né? Aí eu falei assim, não, eu posso. Você que não pode. Né? Então, nada é proibido, mas moderadamente. Se você está no processo de emagrecimento, o que acontece, Bruno? Nós limpamos a papila gustativa. Melhoramos esses níveis que buscam, hormonais que buscam por açúcar ou por carboidrato. Aí, a pessoa vai lá e come errado. No outro dia, eu pedi um sanduíche. No outro dia, eu quero uma pizza, porque no dia anterior eu comi um sanduíche. Aí, no outro dia, eu pedi. No dia anterior, eu pedi um sanduíche. No outro dia, eu pedi uma pizza. E no outro dia, eu vou pedir um sushi. Né, professor? Não é assim? Então, quer dizer, você sujou de novo a papila gustativa. Então, qual é o dia de começar? É agora. Você está assistindo esse vídeo? Começa agora. Retoma, toma a rédea da tua saúde, da tua vida, né? Isso é importante, isso é necessário. Perfeito. Fazer uma outra pergunta aqui para o... que na verdade é uma pergunta para ambos, né? Tanto para a Sábia quanto para o Lucas. E a pergunta é relacionada a descanso, sono, né? Assim, nessa idade, normalmente as pessoas da minha idade, né? Inclusive, eu tenho está relacionado com um tema que há um tempinho atrás eu perguntei para o Lucas, eu vou até tentar repetir aqui a expressão, não sei se está correto, né? Que é overreaching, salvo engano, né? Essa expressão. Mas o especialista que eu estava acompanhando, que estava comentando sobre isso, ele estava explicando o seguinte, digamos assim, existem os atletas, vamos colocar assim, que competem, inclusive, né? De alto rendimento. De alto rendimento, tudo, né? Inclusive atletas de outras modalidades também. Então, atletas que eu falo como um todo, né? Seja na questão do bodybuilder ou do atleta de outras modalidades, né? Atleta profissional, você está falando. Isso, perfeito. Mas são atletas, né? E, normalmente, o atleta, ele tem ali uma rotina de treinamento, tem uma rotina de exercícios que, inclusive, é um pouco acima da média ali, né? Só que esse atleta, ele é pago para isso. Ele é pago somente para aquilo. Então, ele tem uma rotina de treino, alimentação e descanso. Total. Obrigatório. Obrigatório e tudo controlado. O cara, o dia dele, a rotina dele é dedicada a isso. Então, ele descansa mais, se alimenta melhor e se empenha em executar o treinamento, aquilo que ele tem para fazer, da melhor forma possível, né? Só que o que acontece na prática, vamos colocar assim, o público acompanha isso com frequência, né? E aí, de certa forma, tenta copiar, tenta trazer isso para o dia a dia, tenta fazer igual. Só que a nossa rotina não é igual. O que acontece é que a maior parte das pessoas tem uma rotina extremamente cansativa. Eu vou pegar homens e mulheres, mas eu vou pegar as mulheres, eu acho que é um exemplo mais prático. A mulher, ela trabalha, cuida da família, cuida dos filhos, cuida de casa, cuida do marido, cuida de uma série de coisas e ainda tem que cuidar, tem que treinar, fazer dieta. Ela tem que ficar bonita. E dormir bem, descansar bem, né? Aí você imagina, olha o desafio. No final, né, uma parte, tudo bem, consegue equilibrar bem toda essa equação aí, mas existe uma parte que não, que se sente realmente esgotada, né? Falta energia, né? Em algum momento ela vai sentir cansaço, tudo mais, né? E tem alguma estratégia de suplementação, principalmente voltada para a meia-idade, que a gente pode explorar de alguma forma para ajudar a compensar isso de alguma maneira? Eu estou falando para homens e mulheres, né? Complexo B não pode faltar. Complexo B não pode faltar. Claro, eu estou falando de alimentação da mitocôndria. Estou falando de energia, estou falando de vida. Claro que não é só isso. Para suporte mitocondrial precisa de números, coenzima Q10, e a gente vai embora aí nessa suplementação. Mas complexo B não pode faltar, né?
É complexo B, né? Indispensável complexo B. Olha só, a gente está falando aqui, de repente eu termino e eu não te elogio. Eu te elogiei lá fora, eu vou te elogiar novamente. Parabéns, Lucas. Porque eu falei, Bruno, você está mais forte. Olha, meu colega que está me ajudando Ele aqui, disse assim, é porque eu tô treinando direitinho. Ele tá com, né? Tá grandão. Eu falei, parabéns, parabéns. O Lucas hoje eu tava olhando lá no espelho, tá saindo até a cebolinha aqui já. Olha aí, Lucas, tá saindo até a cebolinha. Já tá fazendo bolinha aqui, já, o V, né? Já tá fazendo... Que legal, que legal. Cara, atividade física é vida, né? Mas voltando para suplementação, complexo B. Agora, complexo B, tomar cuidado. Tem muitos nas drogarias, inclusive aqueles que você vai pedir um sorridor, por exemplo, e o vendedor diz assim, quer ômega, quer não sei o quê, quer não sei o quê. E o preço está super favorável, mas você vai estar tomando ômega oxidado, suspeita de ter mercúrio, ou seja, você vai estar colocando para dentro mercúrio e inúmeros outros, fora o que a gente já absorve na água, em tudo aqui. E aí, precisa ser um complexo B com as vitaminas biodisponíveis, né? Que aí é mais difícil. Perfeito, salve. E a gente suplementa no consultório. Algo assim de... alguma coisa relacionada à ansiedade, por exemplo. Tem algo complementar também para melhorar o sono, para que ela consiga ter um sono melhor? GABA é maravilhoso. GABA, mas aí já é suplementa em farmácia de manipulação, né? Agora sim, inclusive até reforçando, né? Porque a gente está entrando nesses detalhes, mas claro que cada caso é um caso, cada né? caso é um tem que caso. fazer uma consulta, sim, tudo certinho, sim, né? A gente está passando aqui talvez uma noção, né? Uma referência, assim, para a pessoa ter uma ideia, mas precisa fazer a consulta. Olha né? só, Bruno, depressão, por exemplo. Depressão, ansiedade é o que mais a gente encontra hoje no consultório. A pessoa não tem nada diagnosticado, mas é nítido que ela está na depressão, ela é ansiosa, né? Muitas das vezes ela já melhora ali nessa melhora da alimentação. Não, eu perguntei para você, Sálvia, porque me ocorreu também o seguinte, que tem a questão de você não conseguir descansar bem por conta da rotina, mas também tem a déficit de nutrientes. De você não descansar bem em função de ansiedade, tudo, né? Tem, mas olha só, hoje o dia, hoje nós estamos dormindo menos, estamos ficando muitas horas acordadas em função dos celulares, né? E estamos dormindo menos, automaticamente a gente já acorda cansada. Aí vamos lá, se você está dormindo 8 horas por dia e está cansado, tem alguma coisa, está tendo carência nutricional aí, com certeza, tá? Você está quebrando o ciclo circadiano e desregulando toda essa parte hormonal. Agora, tem pessoas que dizem assim, não, eu durmo 6 horas e... recupera. Estou recuperado, ok. Mas sempre foi assim, mas eu estou dormindo agora 6 horas e não estou conseguindo. Aumenta para dormir 7, 8, não está conseguindo, é suplementar. Você está ingerindo menos nutrientes do que esse corpo está precisando. Perfeito. E a gente já consegue corrigir e te dando qualidade de vida ao acordar já na suplementação. Perfeito. Lucas, assim, na tua visão no dia a dia, em relação a esse tema assim, de sono, descanso? O sono é de suma importância. O sono ele é reparador, né? Ele é o sono que nos prepara, né, para o próximo dia e nos recupera do dia atual. Né? E muitas das vezes a gente acaba aqui negligenciando o sono, né? Assim como, por exemplo, o ato de tomar água, né? Muitas pessoas estão desidratadas e isso não é normal. Né? E tem várias coisas que interferem no sono. Por exemplo, dependendo do horário do treinamento, ele pode interferir no sono. A gente tem ali o nosso sistema nervoso, né? Dentro do sistema nervoso simpático, parasimpático, né? Que é uma parte de atividade e outra parte de relaxamento, né? Dependendo se você vai, por exemplo, para a academia, a Sávina agora falou sobre o uso de celulares. Na academia as pessoas usam o celular, tem iluminação, tem um som de música bem alto, né? E acaba que a pessoa já está agitada do dia a dia do trabalho dela, né? E acaba que chega em casa e ela fala, professor, eu não consegui dormir porque eu treinei naquele horário, então aqui não é o meu horário. Então isso entra no ponto que a gente chama de individualidade biológica. Ou seja, o meu organismo reage diferente do organismo do Bruno, que reage diferente do organismo da Sálvia. Então a gente tem que estar adequando o máximo possível a nossa realidade dentro desse contexto.
né? E, por exemplo, falando da parte do treinamento, o treinamento melhora muito a parte do sono, porque ele libera vários hormônios, né? Não só a testosterona, não só o GH, como, por exemplo, também a melatonina, né? Que é o hormônio do sono, né? Libera endorfina, né? Libera serotonina, que são hormônios que dão prazer e bem-estar pra gente, que a gente acaba se sentindo relaxado e mais disposto para ter um sono gostoso, né? E também melhora na parte de humor, né? Por que eu estou falando dessas partes? Porque são partes que interferem diretamente no nosso sono e principalmente na qualidade do sono. Às vezes tem pessoas que dormem várias horas, mas não é aquele sono reparador, não é aquele sono profundo. Por quê? Porque a pessoa é ansiosa, por quê? Porque a pessoa é estressada. A gente vai ver o dia a dia dela, né? Esse meio ambiental, né? A família estressa muito, os amigos, essa pessoa bebe, essa pessoa fuma, né? Essa pessoa não repara em si mesmo, né? Então a gente tem que ficar um pouquinho mais atento a essa parte, né, psicológica, essa parte emocional e principalmente a parte, né, nutricional, porque tem alguns alimentos também que vão contribuir para melhor ou não, e a parte do treinamento, né, se você é sedentário ou não. Bruno, quero complementar. Realmente, professor, se eu for treinar à noite, eu vou dormir 3 horas da manhã. Fico ligadíssima. Tem pessoas que estão se suplementando por conta própria, taca ali uma cafeína e não consegue dormir à noite. Tem gente que não tem dificuldade, é lenta para a cafeína. Então, a cafeína que ela tomou 3 horas da tarde vai interferir à noite. Então, tomar muito cuidado com isso. Isso é importante ser dito, tá? A suplementação também interfere nessa indução ao sono. Porque não se engane, para você dormir, você precisa estar relaxado. E essa cafeína, às vezes, com frequência, tá no pré-treino, né? Isso. A pessoa compra o pré-treino porque alguém sugeriu. Isso. Não, toma o pré-treino tal, que eu tô tomando e é bom. Exatamente. Aí você pega aquela referência, vai, toma e não necessariamente faz bem pra você. Eu tenho uma situação muito assustadora da cafeína. Eu tinha passado uma dosagem pequenininha só para dar uma acelerada no metabolismo da paciente, uma mulher. E ela foi lá numa loja e a loja disse, não, é pouquinho. Tacou 420 de cafeína. Aí ela me ligou, eu estava viajando e disse, doutora, pelo amor de Deus, eu estou com taquicardia, meu coração, eu acho que eu vou morrer. Eu tomei aquele negócio que a senhora passou. E eu falei, que negócio? A cafeína. Eu falei, mas eu te passei quanto? Aí ela... Opa. Você fez na farmácia de manipulação? Ela disse, não, eu já comprei pronto. Ali eu já sabia que ela tinha comprado a mais, na hora. Porque aquela gramatura não tinha comercialmente. Só manipulado. E aí eu disse, ok, e quanto foi? Ela disse, gritou pro marido, fulano, traz aí, vê aí. Eu passei, eu acho que foi 100. Ela tomou 420. Eu falei, faz um favor para mim. Fica bebendo água e vai pro 28 de agosto. Entendeu? Então, assim, é uma venda irresponsável. Total. Pegando um ganchinho nesse ponto, né? Falando um pouco sobre pré-treino, que é muito usado nas academias, né? E até difundido, como se fosse obrigatório muitas vezes. E não é, tá, gente? Como a Sávia acabou de dizer, né? Os pré-treinos são cheios de estimulantes, né? O que acontece? Tem cafeína, tem caseína, tem taurina, né? São estimulantes que vão gerar mais atividade na gente e vão aumentar a frequência cardíaca, né? Tem gente que é sensível a esse ponto, né? Tem gente que já tem predisposição a ter problemas cardíacos e às vezes nem sabe, porque não examina. Vai descobrir na academia. Vai descobrir na academia. Às vezes a pessoa pega, vai lá, sobe na esteira, pô, tá desmaiando. Ai, cadê o sal? Cadê açúcar? Né? Mas a pessoa vai lá e tenta fazer de qualquer jeito, né? Não procura a orientação profissional. E muitas vezes essas pessoas têm preguiça, tá? A gente tem que fazer com que essa motivação venha de dentro, né? Seja interno para o externo, não o contrário, externo para o interno, né? As pessoas muitas vezes me perguntam se eu tomo pré-treino. Eu não faço uso de nenhum pré-treino. Já usei pouquíssimas vezes e não gosto, né? Eu uso ali o café e tá ótimo. Uso uma creatina, mas não entra nesse ponto. Né? É questão assim, eu acho que, colocando de uma outra forma, o que você acabou de comentar, é a questão do atalho, né?
da natureza do ser humano, não só nesse comprimido contexto. Mágico. Não, digo assim, não só nesse contexto de saúde, emagrecimento, tudo, mas para quase tudo na vida, né? As pessoas comumente procuram os atalhos, mas precisam entender que os atalhos eles vão trazer em certas situações resultados ali aparentemente rápidos, né? Mas em médio e longo prazo você volta de novo lá para estaca zero ou acaba tendo uma consequência ali. E sabe o que acontece, Bruno? Querem sair de lá com uma prescrição, mas não quer ter o trabalho de botar uma batata doce para cozinhar e levar para comer antes do treino, entendeu? Que também dá energia, que também dá uma baita de uma energia. E você vai gastar menos com isso. Perfeitamente. Né? Salvinha, só fazendo aqui, nós já estamos nos minutos finais do nosso podcast, né? Eu queria fazer aqui o agradecimento, um encerramento, um agradecimento. Agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, né? Amém. De nós estarmos aqui conversando sobre algo que é bastante produtivo. Como eu comentei no começo, né, que se nós alcançarmos, né, pelo menos uma pessoa e essa pessoa possa pegar uma única informaçãozinha dessas que a gente conversou aqui, comentou, e possa levar para o seu dia a dia e possa gerar uma transformação, né, mesmo que seja uma única pessoa, eu acredito que já vai ser valioso esse momento que nós tivemos aqui para conversar. Então, agradeço aqui mais uma vez, primeiramente a Deus, agradeço você, Salve, pela tua presença, pelo tempo que você tirou do seu sábado, né, para vir aqui para conversar com a gente. Lucas também, né, pela contribuição, por ter corrido atrás desse espaço, né, de estar nos proporcionando essa possibilidade de a gente estar aqui conversando. Pelo Jacó, né, que cedeu. Depois a gente vai colocar todas as informações, inclusive, no momento da divulgação do conteúdo, das redes sociais. Vamos colocar as informações também de divulgação do espaço. Né? Agradecer imensamente aqui pelo espaço, né, de nós podemos estar conversando aqui. E próximo tema a gente vai estudar direitinho, mas com toda certeza o nosso objetivo é trazer para cá sempre temas como esses, né, que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, sempre dessa forma descontraída, um bate-papo mesmo com uma linguagem bem simples, bem clara, para que quem está acompanhando, quem tiver interesse de acompanhar, né, como nós falamos no início, né, serve para todos, né, mas principalmente aqui o nosso foco é o público de meia idade, né, a partir dos 40 anos, né, que quiser acompanhar, pegar um pouquinho dessas informações que a gente está conversando aqui, levar para o seu dia a dia, né. Toda oportunidade a gente vai estar aqui com um novo tema. Se alguém tiver sugestões, né, que queiram, de temas, assuntos e tudo que queiram que a gente possa estar aqui debatendo, abordando, né, quiserem deixar nas redes sociais, depois eu vou pedir aqui também o nosso @, lá na Dieta do Chefe no Instagram, Dieta do Chefe _delivery, né? Aí eu vou comentar aqui para a Salve e para o Lucas, para comentarem também os seus perfis do Instagram, e se tiverem outras redes sociais também, para quem estiver em casa, quem nos acompanhar, né, nas oportunidades futuras, puder seguir também e acompanhar nossos perfis também. Pode falar, Salve. Bruno, vou dar um relato aqui, né? Eu sou mãe de um autista de 19 anos. E atividade física, ela me salva de tomar qualquer tarja preta. Se tem algo que eu priorizo na minha vida, é a atividade física. O Papa quer falar comigo só depois que eu treinar. Acabou. E foi algo que eu priorizei. E agora, de uns tempos para cá, mais ainda a qualidade do meu sono. Isso me faz não caminhar para a tarja preta. Porque não é fácil ter um autista em casa, né? Somente quem vivencia, entende esse processo. E hoje eu estou aqui, cabelinho feito, maquiagem, né? Não paro de estudar, mas eu consigo ter saúde mental e atividade física. E, claro, é evidente, a suplementação me deixa em pé, feliz, sem querer matar ninguém. Né? Então, se tem um conselho que eu tenho para dar hoje aqui, não relaxe na alimentação e se exercite. Eu quero agradecer a todos os convidados, né? O Espaço, o cinegrafista, o Jacó, o Bruno, a Salve, que estão fazendo um trabalho excelente, né? E tiraram do seu tempo, no sábado, né? No fim da tarde, quase de noite, para estar gravando aqui com a gente, né? E abençoar a vida de vocês, né? A minha vida também foi abençoada com o conhecimento, né? E eu acredito que o conhecimento que a gente tem que ser levado para outras pessoas, né? E se a gente tem essa oportunidade, eu acredito que essa é a nossa missão aqui na Terra,
né? E através do exercício, né? Que é tão difícil, a gente está motivando as pessoas, mas para mim é um prazer enorme, né? Não tem preço quando eu vejo um aluno assim como esse aqui hoje gravando comigo, né? Conversando, relatando, né? Melhorando a sua saúde, a sua qualidade de vida, né? Isso para mim é saúde, é qualidade de vida. Eu fico muito satisfeito com isso, né? E espero que vocês gostem. A gente fez isso com muito carinho, tá? Com muito amor para vocês e peço carecidamente que vocês venham aqui, curta, comente, compartilhe, mostre para a família, para os amigos, para os pais, tá? E vamos ajudar as pessoas a saírem do sedentarismo, porque o sedentarismo só aumenta, tá? Então vamos tentar combater o sedentarismo, vamos levar saúde, qualidade e qualidade de vida para as pessoas, tanto física, tanto mental. É isso. Perfeito. Fechou.